Mais um vídeo, pessoal. Lei de acesso à informação. Eu recebi alguns e-mails, pessoal falando do barulho ao fundo. Eu tento evitar na medida do possível, mas eu moro no interior e próximo à rodovia, então tem barulho de caminhão, buzina e aqui também interior, cachorro do vizinho, etc. Mas vamos na medida do possível. Artigo 20. Aplica-se subsidiariamente no que couber a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento que se trata esse artigo. Esta lei, 9784 de 99, é a Lei de Processo Administrativo. Então, subsidiariamente, as lacunas que essa lei de informação deixar será suprida pela Lei de Processo Administrativo. Artigo 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Pessoal, direitos fundamentais. Você precisa de uma informação para defender um direito fundamental, seja no ramo administrativo, seja na área administrativa, seja judicial. Não pode ser negado. Direitos fundamentais, aqueles direitos do homem previstos na Constituição, são os direitos fundamentais. O rol do artigo 5º da Constituição Federal, ele cita ali inúmeros direitos fundamentais: direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade, direito de associação, direito etc. Então, informações para que você possa exercer esses direitos não podem ser negados. Então, atenção, informação relativa à tutela judicial, para que você possa entrar na justiça ou no recurso administrativo para defender os direitos fundamentais, como o direito de propriedade, por exemplo, não pode ser negado. Essa aqui eu colocaria na prova, porque aqueles que não estão estudando profundamente vai passar despercebido. Então, cuidado, não pode ser negado esse caso que nós acabamos de falar. Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. Mais uma exceção, então. Informações que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos. Imagine um inquérito que fale sobre um caso de tortura sobre um preso. Eu sou agente penitenciário na data de hoje, passei em alguns concursos, posso ser chamado, pode ser que daqui uns 2 meses, 3 meses não seja mais. Mas hoje, em agosto, sou agente penitenciário. Vamos supor que um colega meu torture um preso. E foi feito aquele inquérito, aquela sindicância ali. Um familiar ou um advogado entra na justiça e quer o comunicado interno, quer ali a documentação daquela sindicância. De forma alguma pode ser negado. Por quê? Informações que versem sobre condutas que impliquem violação de direitos humanos. A tortura é uma violação de direitos humanos. Então não pode ser negada de forma alguma. Não pode ser classificada como secreto, não pode ser classificada como sigilosa essa informação. Artigo 22. O disposto nessa lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredos industriais decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Esse artigo 22, pessoal, está dizendo que há outras hipóteses de sigilo não prevista nessa lei.
Eu vou dar apenas dois exemplos. O estado de defesa e o estado de sítio previsto na Constituição Federal. Lá está previstas formas de restrições à informação. Então, nestes casos, também não será dadas certas informações. E também há o segredo de justiça nas atividades industriais decorrentes da exploração direta da atividade econômica pelo Estado. Imagine a Petrobras que encontra em determinado terreno petróleo ou outra outra espécie de minérios que seja interessante, que seja resguardada pelo Estado naquele momento, porque não será explorada. Pode acontecer a restrição de determinadas informações nesse sentido? A lei está dizendo que sim, não só por pessoa jurídica, mas também por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Ainda que o exemplo não tenha sido dos melhores, observe que é fácil, pessoal. O que você deve memorizar aqui? Há outras hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça. Não só os que estão nessa lei, mas há outras hipóteses que devem ser observadas. Nós vimos o artigo 22, vamos para o artigo 23, da classificação da informação quanto ao grau e prazos de sigilo. Quanto ao grau e prazos de sigilo, artigo 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam 1. Pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. Tem informação que é segredo de justiça. Imagine o Estado num determinado país em um risco de guerra, por exemplo. Então, aquela informação será sigilosa e não deverá ser divulgada em determinado momento. Imagine, nós tivemos recentemente, nós assistimos um americano que divulgou informações para o mundo inteiro. Então, hoje ele está refugiado na Rússia. Então, é um exemplo de informações secretas de cada país. É lógico que aquilo chocou o mundo porque os Estados Unidos estavam, pelo menos aparentemente, violando a soberania nacional de outros países, né? Mas cada país tem as suas informações que são secretas para que a soberania nacional e a integridade do território nacional não se perca. 2. Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou relações internacionais do país ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. O Brasil recebe uma informação secreta de outro país sobre possíveis atentados terroristas na Copa. E, antes de averiguar, antes de tomar uma decisão preventiva, ele divulga, vem alguém e divulga aquilo na internet, por exemplo. Então não pode ser divulgada essas informações. Porque o caput do 23 diz que são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, portanto possíveis de classificação. Então haverá uma classificação quanto o grau dessa informação. Nós lemos o 1 e 2, vamos continuar. 3. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Então, uma informação que põe a risco a segurança, a saúde ou a vida da população também deve ser classificada e deve ter o caráter mais sigiloso. 4. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira e econômica ou monetária do país. Isso aqui acontece muito, a especulação. Nós tivemos, quem estudou história sabe que em 1929 houve o crack, a quebra da Bolsa de Nova York, e um dos motivos foi a grande especulação financeira que houve devido à informação
que espalhou sobre aquela possível crise. Muitas vezes, uma crise financeira não é real, mas a especulação, a informação, muitas vezes que se espalha, faz com que os investidores retirem dinheiro e a crise aí se instale. 5. Prejudicar ou causar risco a planos ou a operações estratégicas das Forças Armadas. Isso é lógico, né? Não se pode... isso é uma regra. Há um filme que se chama Código de Guerra, e a base ali do filme era que fosse que os inimigos descobrissem o código, a informação, era uma informação preciosa para que eles pudessem ter informações a respeito. Então não se pode prejudicar e causar risco aos planos e operações estratégicas das Forças Armadas. 6. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. Então observe que todas essas informações, pessoal, todas essas hipóteses que nós estamos enumerando, elas possuem prazos e de sigilos especiais e são classificadas como de secretas, ultra secretas, porque são situações importantes para a segurança nacional. O que nós acabamos de ler, prejudicar, causar risco a projetos de pesquisa, seja científica, seja ambientais, ao desenvolvimento científico e tecnológico, assim como sistemas. Imagine informações que, se divulgadas, podem prejudicar todo o sistema de informação, SIDOR, CIAP, entre outros, bens, instalações ou áreas estratégicas nacionais. Então, tudo isso deve ser preservado, essas informações, e não é qualquer um que terá acesso a qualquer momento. Então, que isso fique bem claro. 7. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. A informação será preservada, então, quanto à segurança de todas as instituições e autoridades. 8. Comprometer atividades de inteligência, bem como a investigação ou fiscalização em andamento relacionadas com a prevenção e a repressão de infrações. Pessoal, atividades de inteligência, nós temos a ABIN. Houve lá nos Estados Unidos um americano que conseguiu invadir o sistema do Pentágono, se eu não me engano, e ele foi preso, e após ser liberado, ele passou a trabalhar para o governo americano. Ele era tão inteligente que ele trabalha com defesa agora da informação. Então, não se pode divulgar informações, senhas e outras informações que prejudicam o sistema de inteligência nacional, bem como a investigação ou fiscalização em andamento ou investigação criminal. Não se vai divulgar, hoje nós vamos fazer uma busca e apreensão de determinada casa. Não será. Essas informações não podem vazar. Nem nenhuma informação relacionada à prevenção ou à repreensão de infrações, seja contravenção ou crime. Artigo 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado, poderá ser classificada como ultra secreta, secreta ou reservada. Vamos sublinhar essas três: ultra secreta, secreta ou reservada. Sublinhar e colocar outra cor também. Então, são as três classificações trazidas por essa lei. Então, a informação pode ser ultra secreta, secreta ou reservada. Parágrafo 1º. Como disse, os prazos são especiais. Então, o parágrafo 1º diz que os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigora a partir da data de sua produção e são os seguintes: são da data da produção. Observe, pessoal, que aqui nós não estamos falando mais de dias, nós falaremos de anos. Então, essas
essas informações ultra secretas, secreta e reservada, elas ficarão no poder público restrita. A ultra secreta por 25 anos, a secreta por 15 anos e a reservada 5 anos. Os prazos máximos. E se a prova colocar prazo mínimo? Vai estar errado. Os prazos máximos de restrição serão esses que nós acabamos de falar. A informação que for classificada como ultra secreta será 25 anos restrita. Aquela que for classificada como secreta, durante 15 anos ela será protegida, essa informação, e aquela que for considerada reservada, 5 anos. Só decorar os três, 5, 15 e 25. A ordem tranquila. Nós sabemos que a reservada, ela não é secreta, ela é mais light. Depois temos a secreta e a ultra secreta é o maior. Então é tranquilo. Decorar simplesmente os prazos, 5 anos, 15 anos e 25 anos. Lembrar que é prazo máximo e tem que ser em razão da sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado. Vamos sublinhar também aqui em cima o teor da sua razão, o teor em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado. Ultra secreta, secreta e reservada. Parágrafo 2º. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República, respectivos cônjuges e filhos, serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Observe aqui, pessoal, que presidente, vice-presidente, marido, esposa e filhos. Qual a classificação dessa informação em relação a eles? Reservada. Não é secreta nem ultra secreta. É reservada. A reservada tem um período de 5 anos, mas, aqui no caso do presidente, vice-presidente, cônjuges e filhos, duração do mandato, ou, se em caso de reeleição, a duração do término do mandato, os 8 anos. Então, olha que o prazo aqui modificou um pouco. Então, observe aqui. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob o sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. O prazo é diferente, é durante o período do mandato. Parágrafo 3º. Alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 3º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. Há um determinado evento, vamos supor que determinada pessoa está ameaçando o filho do presidente. Vamos lá, por exemplo, um exemplo bem doido mesmo, para a gente não esquecer. E então, aquela informação sobre onde ele estuda e determinadas informações a respeito desse filho deveria ficar restrita durante 4 anos ou até o fim do mandato. Mas esse indivíduo que estava ameaçando veio a falecer. Então, terminou o evento. Eu dei um exemplo bem absurdo mesmo, bem ridículo. Mas terminou o evento, pode, alternativamente, então, essa informação não ser mais classificada como reservada. É isso que está dizendo esse parágrafo 3º. E como nós chegamos até aqui, nós pararemos por aqui. Então, nós terminamos, pessoal, esse vídeo aqui. Eu espero estar ajudando. Aguardo vocês no próximo vídeo. Comente, curta aí o nosso canal no YouTube. Espero você
e até a próxima. Obrigado a todos pela confiança, pela presença.